Pois bem, o processo de propagação do calor pela barra aí, pessoal, foi de condução, tá ok? O nome desse processo é chamado de condução, processo em que o calor ele se propaga através de partícula para partícula, de molécula para molécula que compõem o corpo, tá? Até que todo o corpo, até que todo o objeto, que no caso aqui é a barra de ferro, esteja completamente à mesma temperatura. Tudo bem? No entanto, se eu deixo essa fonte de calor por muito tempo mesmo, a tendência é que a barra de ferro esquente e vai esquentando, tá? Rapidamente, ela vai esquentar, vai esquentando, né? Vai elevando a sua temperatura até chegar a um certo ponto, tá? Que vai chegar a uma temperatura que a barra de ferro não vai suportar, tá? Porque já vai estar muito grande o número de colisões entre as partículas que compõem essa barra de ferro. O número de colisões vai estar muito grande. Então a tendência é que essa barra de ferro se dilate, derreta, tá? Se expanda, tá? Ela vai se expandir, ok? Devido ao aumento de temperatura. O ferro ele derrete, ok, galerinha? Então aí nós temos a outra situação, que é a seguinte, né? Tá aqui, ó. A barra de ferro derreteu, ou seja, se dilatou, né? Se ela se dilatou, ela vai aumentar o seu comprimento. Olha só, é a mesma barra de ferro, a mesma. Só que agora nessa situação, essa barra de ferro está dilatada. Olha só como era o tamanho antes da dilatação e agora após a dilatação. Olha aí, viu? Ela aumentou o seu comprimento, mas é a mesma barra de ferro, só que agora está dilatada, né? Vamos lá, aqui eu ainda tenho a extremidade A, agora aqui eu tenho uma extremidade B, né? Essa barra de ferro continua com um comprimento, só que nesse caso aqui, em vez de eu ter um comprimento inicial, eu vou ter, pessoal, um LF, ou seja, um comprimento final, tá? Um comprimento final. Vamos lá, ó, colocar bem aqui para vocês. LF, que significa comprimento olha só, final, tá? Dessa barra, tá? Vamos vir aqui pro slide. Inicialmente, essa barra de ferro tinha 100 centímetros, né, de comprimento. Na situação 2, essa mesma barra de ferro, que agora se dilatou, para ela se dilatar, tá? Ela foi elevada até uma temperatura igual a 70 graus Celsius, tá? Ou seja, eu elevei a temperatura dessa barra de ferro, estou supondo, tá bom? Que eu elevei a temperatura dessa barra de ferro até 70 graus Celsius, tá? E isso fez com que essa barra de ferro derretesse, se dilatasse. Na hora que ela se dilatou, aumentou o seu comprimento. Tudo bem? Aumentou o seu comprimento, tá? Então, o que a gente vai aprender a calcular quando se estuda dilatação linear dos sólidos, né? Isso aqui, pessoal, ó, é importante se saber, é isso aqui, tá? Esse pedaço aqui, ó, esse pedaço que aumentou, né? Ó, esse pedacinho aqui que aumentou, tudo bem? Agora temos que aprender a calcular qual foi o tamanho que aumentou. Que pedaço é esse aqui, né?
Que pedaço é esse? É o pedaço que aumentou. Antes a barra de ferro acabava bem aqui, ó. Depois que se dilatou, cresceu, olha só, derreteu e agora parou aqui. Então agora vamos aprender a calcular esse pedaçozinho aqui, tá? Que aumentou, ok? Na próxima aula. Valeu!